Cidade Universitária, um programa com som e imagem que foca a Academia Transmontana. Para ouvir todas as quintas-feiras às 19 horas na Universidade FM e ver na UTAC TV. Olá, boa tarde, bem-vindos a mais um programa Cidade Universitária, todas as quintas-feiras aqui na Universidade FM, programa que será também repetido aos domingos de manhã, às 9 horas, e também transmitido pela nossa colaboradora UTAD TV. Hoje, como convidada, temos a professora Edna Cabecinho, ela que é diretora do curso de Ciências do Ambiente. Vamos então conhecer um bocadinho mais desta oferta educativa da UTAD. Professora, antes de mais, agradeço a presença aqui nos estúdios da Universidade FM. Eu começo por perguntar o que é este curso de Ciências do Ambiente. Há quanto tempo existe na UTAD? Que tal tem sido a evolução desta licenciatura? Antes de mais, obrigada pelo convite, Sónia, por estar aqui, é sempre um prazer. Portanto, o ambiente na UTAD já tem mais de 20 anos de gênese nesta casa. Começou com a engenharia ambiental e dos recursos naturais e, entretanto, tem sofrido algumas alterações, desde por causa de Bolonha foi sofrendo alteração e dividindo-se, no fundo, em primeiro e segundo ciclo, e atualmente temos, de facto, uma oferta educativa em ciências do ambiente e um segundo ciclo em engenharia do ambiente. Portanto, é um curso que, como Ciências do Ambiente, tem mais ou menos 3 anos, mas que, obviamente, tem uma história na casa já bastante importante. Tem, no fundo, tido algumas evoluções, um bocadinho a repercutir aquilo que se tem passado no país e, portanto, a questão da obrigatoriedade da matemática condicionou muito a entrada dos alunos em Engenharia do Ambiente e, portanto, agora os números estão, de facto, a ser muito mais apelativos e, portanto, têm tido uma entrada... retirou-se essa obrigatoriedade? Da matemática, sim, e, portanto, passou, no fundo, a ter muito mais alunos e, portanto, os números têm vindo a aumentar nestes últimos anos. Quais são estas características do curso? Houve, com certeza, diferenças entre uma engenharia para uma licenciatura em Ciências do Ambiente. Quais estas diferenças? Bem, elas são, no fundo, um bocadinho ténues. Perdeu-se um pouco o reforço da matemática e um pouco o reforço da física, mas ainda assim manteve o seu cariz muito transversal e mantém um cariz muito transversal, de forma a que o diplomado em Ciências do Ambiente tenha, de facto, este cariz transversal, focando diversas áreas, desde a parte ambiental, focada na biologia, na geologia, nas questões dos estudos de impacto ambiental, e, portanto, esse cariz manteve-se, até porque o objetivo é depois que os diplomados possam seguir para mais tarde para um segundo ciclo e, portanto, em Engenharia do Ambiente, e esse cariz muito ligado também à Engenharia e às Ciências do Ambiente acabou por ficar reforçado. Portanto, que disciplinas é que os alunos têm de fazer para entrar neste curso? Eles podem fazer matemática, física e química, mas também biologia. Portanto, tem um leque bastante alargado e que tem resultado, de facto, num aumento no número de alunos. Sim, porque caiu, a engenharia obriga ao conjunto matemática e físico-química, aqui passamos a ter OUs, e, portanto, o aluno ou entra com matemática, ou com físico-química, ou com biologia, e, portanto, acaba, obviamente, por permitir um leque muito mais alargado para os alunos poderem escolher qual a melhor opção para poderem entrar. E como é que, quais as características destes alunos de Ciências do Ambiente? Eles entram aqui na sua primeira escolha, são de cá, da região, vêm de fora, quais portanto, as características, no fundo, dos alunos deste curso de UTAD? Temos, de facto, alguns alunos que entram em primeira opção, são sobretudo alunos próximos daqui da região e junto à região do Porto, por exemplo, mas são sobretudo, de facto, aqui da região norte. Que tipo de cadeiras, de disciplinas é que eles fazem neste curso?
Portanto, eles começam, como a esmagadora maioria das disciplinas nesta área das ciências, com algumas disciplinas básicas, como a matemática, a biologia, a física e a química, e depois, consoante vão passando os anos, digamos assim, vamos entrando em cadeiras mais específicas e que os vão, no fundo, orientando para aquilo que vai ser depois o seu cariz profissional, ou seja, acabam depois com cadeiras muito específicas ao nível dos estudos de impacto ambiental, de poluição e qualidade do ar, de resíduos, de ordenamento do território, por exemplo, e portanto é de facto um leque muito abrangente que se vai especificando, digamos assim, ao nível que a licenciatura vai decorrendo. Portanto, já nos falou aqui um bocadinho do que é as saídas profissionais deste curso. Considera que os alunos saem preparados ao fim do primeiro ciclo ou, pelo contrário, tem de haver aqui alguma necessidade, algum reforço dos estudos através da frequência de um segundo ciclo? É fundamental o reforço no segundo ciclo, até porque estamos a falar de ciências / engenharia do ambiente e, portanto, quer as duas ordens, a ordem dos engenheiros técnicos, quer a ordem dos engenheiros, reforça que ao exercerem uma série de atos de engenharia é obrigatória a sua inscrição na Ordem dos Engenheiros, e isso só será possível se de facto tiverem um segundo ciclo nesta área. E é fundamental, de facto, nós neste momento temos todos os nossos alunos de segundo ciclo com empregados, aliás, até este ano tem sido uma coisa engraçada, porque temos recebido diversa procura por parte de empresas que querem alunos nossos, quer por parte de estágios profissionais, muito ligada a esta questão do engenheiro do ambiente e fazer a sua tese, digamos assim, neste cariz em perfil da empresa, digamos assim, e licenciados, ou melhor, mestres disponíveis para poder agarrar estas oportunidades não temos, e portanto já estamos a oferecer estas oportunidades a alunos nossos de mestrado que têm vindo a fazer estas teses de mestrado em contexto de empresa, como agora acabámos uma aluna nossa, a Raquel, que teve com parceria com as Águas do Norte e que terminou agora o seu mestrado nesse ponto de vista, e portanto é fundamental esta complementaridade da oferta educativa de segundo ciclo relativamente ao primeiro ciclo de Ciências do Ambiente. E a empregabilidade, então, é muito superior àqueles que têm este segundo ciclo do que propriamente aqueles que mantêm apenas os estudos ou se ficam pelo primeiro ciclo? Sim, aliás, nós, quase todos os nossos alunos, eu diria 99,9% dos alunos, segue de facto para um segundo ciclo, porque todos eles têm esta noção de que para poder exercer a engenharia é fundamental ter este segundo ciclo e, portanto, sim, a empregabilidade é muitíssimo maior, mas também sou sincera que não conheço nenhum caso em particular que se tenha ficado só pelo primeiro ciclo. Uhum. E portanto, há aqui, e optam pelo segundo ciclo na UTAD, ou há uma fuga, digamos assim, de estudantes, porque acontece, enfim, é um problema que atravessa a Academia Transmontana? É verdade, é um problema que atravessa a Academia Transmontana. No nosso caso, de facto, somos uma pequena exceção, onde maioritariamente cerca de superior a 85% dos alunos fica na UTAD, em primeiro lugar porque a UTAD reforça muito o cariz prático e a aplicabilidade das diversas disciplinas que fazem parte deste mestrado e da sua licenciatura, e isso é algo que de facto nos distingue das outras universidades e que os alunos muito prezam, porque depois ficam com uma capacidade de trabalho muito superior às outras universidades. Depois também porque temos reforçado esta questão de protocolos com empresas e, portanto, eu há pouco falei das Águas do Norte, mas temos, por exemplo, a Catrain Automotive, que também já fez protocolo connosco, e tivemos também mais uma aluna nossa a trabalhar lá. Isto tem reforçado muito esta importante, digamos assim, performance dos alunos, porque quando vão para o mercado de trabalho já tiveram experiência e, portanto, este cariz prático que
as nossas licenciaturas e os nossos mestrados de facto oferecem é um cariz diferenciador relativamente aos outros e que tem sido de facto uma mais-valia, segundo referem os alunos. Portanto, no primeiro ciclo não há estágio, mas no segundo há no fundo uma tese de mestrado ligada a empresas. No primeiro ciclo também já temos, portanto ela foi, de antes estava muito reforçada quase como se fosse uma disciplina. O ano passado foi alterado o programa curricular do curso, de forma a que agora os alunos têm um projeto / estágio, reforçando exatamente isso. Portanto, o objetivo da direção de curso é de facto potenciar o número de protocolos com as empresas, quer fazendo para os segundos ciclos e, portanto, para fazer a dissertação do seu mestrado em contexto de empresa, mas também já numa primeira abordagem, quer com empresas, quer, por exemplo, também reforçando aquilo que são os laboratórios muito reconhecidos de investigação também na UTAD e, portanto, introduzir os alunos naquilo que são os projetos estruturantes na UTAD, nestas áreas do ambiente, e temos bastantes, e, portanto, no fundo, despertar este bichinho da investigação e também da aplicabilidade prática daquilo que é as ciências do ambiente. Já nos falou aqui um bocadinho das várias saídas profissionais, mas poderia reforçar um bocadinho que tipo de emprego ou de profissão é que os alunos, estudantes deste curso podem almejar, digamos assim, no final dos seus estudos? Pronto, como eu reforcei, de facto, como esta licenciatura, mestrado, é de cariz muito largo, significa que também é de cariz largo a oferta de trabalho onde eles podem, de facto, exercer a sua profissão, que passa, por exemplo, desde as câmaras, ligadas, por exemplo, à questão do ordenamento do território, temos, por exemplo, empresas ligadas à questão dos resíduos, temos, por exemplo, o ICNF, temos alguns organismos públicos, portanto, ligados a essas matérias. Temos, de facto, muitas empresas onde temos também neste momento já alguns alunos, como por exemplo a EDP, as Águas do Norte, e portanto é de facto muito transversal, porque é muito transversal também o tipo de atividades que eles podem exercer, quer formando empresas, e temos casos desses, de alunos que formaram as suas próprias empresas e que estão, por exemplo, neste momento no Porto a lidar com a questão desde monitorização ambiental, desde a qualificação, saúde e qualidade no trabalho, etc. E, portanto, é de facto muito, muito transversal, o que tem permitido também esta ambivalência de ter um nicho de trabalho muito alargado e, portanto, daí a empregabilidade ser, de facto, também muito elevada. Precisamente era o que eu ia perguntar. Então, pode-se dizer que é fácil, digamos assim, para estes alunos encontrarem uma saída profissional logo que terminam o seu ciclo de estudos? Sim. Principalmente aqueles que terminam, então, o segundo ciclo em engenharia. Sim, nós tivemos, de facto, uma crise grande de entrada para os alunos de engenharia. E isto veio trazer uma procura agora mais acentuada nestes últimos anos, porque há falta de pessoas qualificadas nestas áreas para poder trabalhar e, portanto, como lhe dizia, nós temos recebido quase todas as semanas alguns convites por parte de empresas ou para estágio, não é? Ou para, de facto, os alunos poderem vir a trabalhar nessas matérias, porque, por exemplo, para terem uma ideia, nós tivemos agora a questão das grandes barragens e algumas foram aumentadas. Isso significa monitorização por cerca de 50 anos. Alguém terá que fazer e, portanto, dentro destas áreas de ambiente é fundamental e acaba por ser uma questão que cada vez mais preocupa a população, não é? E as próprias autoridades, finalmente, enfim. Sim. Aliás, nós estamos agora num momento a ter a Semana da Ciência e Cidadania na UTAD, onde temos diversos cursos que estão lecionados na Escola de Ciências da Vida e do Ambiente e muitas destas temáticas têm sido lá debatidas, nomeadamente nesta importância cada vez maior que o ambiente e da questão das alterações climáticas que podem e devem, obviamente, ser colmatadas por parte dos engenheiros do ambiente, por exemplo, com algumas metodologias, como, por exemplo, a engenharia natural, a utilização de cada vez mais espaços verdes dentro da cidade para colmatar alguns destes problemas e, portanto, é uma série de técnicas ambientais e de soluções ambientais que podem ser reforçadas e que vêm a dar resposta a estas preocupações que têm vindo a crescer.
Muito bem. Professora Edna, quais são as principais dificuldades que encontra neste seu papel de direção deste curso? A burocracia. É um problema. É um problema. É um problema. De resto, obviamente que gostaria muito de reforçarmos esta questão das parcerias com as empresas, que apesar de já termos algumas, eu acho que é sempre importante reforçarmos este papel. E eu acho que o papel da universidade como instituição de conhecimento não deve fechar-se na sua redoma e deve criar esta interface de transferência de conhecimento. E é para isso que a universidade deve servir o seu primeiro objetivo e, portanto, desse ponto de vista, esta questão dos protocolos e de levar os alunos a trabalhar nestas empresas, eu acho que é um reforço deste papel e é bom para ambos os lados. Os alunos aprendem, obviamente, a trabalhar em contexto de empresa e aprendem a ver o que é a realidade do dia-a-dia de uma empresa, mas, por outro lado, a empresa também tem muito a ganhar com o conhecimento adquirido destes alunos e que muitas das vezes têm, de facto, vindo a conseguir trabalhar em algumas problemáticas que vão sendo, no fundo, identificadas por algumas das empresas e que é sempre bom nós podermos, obviamente, contribuir para a resolução desses problemas. E em termos de mobilidade europeia, estou a falar de programa Erasmus, existe muita mobilidade, muitos alunos da UTAD que vão para fora e outros de fora que vêm para este curso. Qual é, portanto, os números nesta área? Bem, os números precisos não lhe sei dizer, mas efetivamente tem sido uma preocupação nossa do reforço da internacionalização e nesse sentido temos vindo a reforçar o número de protocolos que têm sido estabelecidos ao nível europeu e não só, porque temos de facto também outros programas Erasmus como Merging Voices, etc., que está, por exemplo, muito alargado para a parte da Ásia e, portanto, temos vindo a receber quer colegas docentes, quer alunos desses locais, agora a começar, e também temos vindo a reforçar também o número, quer de alunos que vão para fora, quer de alunos que têm vindo de fora para dentro. É uma mais-valia para o curso? É sempre uma mais-valia, eu diria que para o curso e para todos. É sempre muito importante para o aluno fazer esta internacionalização, quer do ponto de vista pessoal, que é fundamental esta experiência, quer do ponto de vista, no fundo, profissional, porque dá-lhe de facto uma bagagem, saber estar com outras vivências, outras maneiras de trabalhar, que é sempre, obviamente, uma forma muito importante de aumentar, digamos assim, os seus conhecimentos profissionais. Professora Edna Cabecinha, uma última pergunta para terminarmos este programa. Quais os desafios para o futuro deste curso? Que se avizinha? Avizinham-se, de facto, alguns desafios. Eu diria que, em primeiro lugar, reforçar esta questão dos protocolos com as empresas, reforçar também o cariz prático das aulas que nos diferencia das outras licenciaturas e mestrados, portanto, deste reforço da oferta educativa, potenciar essa mobilidade e, obviamente, tornar-nos cada vez mais atrativos, com base também naquilo que é a investigação que temos vindo a fazer, a criar nome, como projetos europeus, como tem vindo a ser o caso, e com isto envolver também os alunos nessa mesma investigação desde a primeira hora, portanto desde o primeiro ano que entrem, terem contacto com essa investigação e perceberem claramente o papel da universidade e dos diversos investigadores da universidade a trabalharem nestas áreas. Professora, foi um prazer tê-la aqui presente nos estúdios da Universidade FM e nós despedimos-nos então por aqui. O Cidade Universitária regressa para a semana com mais um tema e mais convidados. Cidade Universitária, um programa com som e imagem que foca a Academia Transmontana. Para ouvir todas as quintas-feiras às 19 horas na Universidade FM e ver na UTAD TV.